Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aluno. Seja bem-vindo a uma aula que eu vou estar apresentando algumas ideias antes em relação a Pascal, em relação à pressão atmosférica e então a gente vai no final resolver uma questão do Enem de 2020, questão 106, que eu separei aqui pra gente que lida com isso, beleza? Bom, vamos lá então. Primeiro, eu vou estar introduzindo aqui alguns conceitos para vocês em relação à pressão atmosférica, a essa formuleta que vocês estão vendo aí, essa fórmula uma fórmula de pressão. Ah, e bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês precisam começar entendendo o conceito de atmosfera. O que é uma atmosfera? Você já deve ter visto em química ou em física que alguém já deve ter dito isso aqui está a 1 atm, que seria... E esse ATM ele está na, na CNTP. Que é isso? Que são todas essas siglas aleatórias jogadas por aí? Bom, não são aleatórias. CNTP significa condições condições normais de temperatura e pressão. E o que isso quer? E que isso significa? Isso significa que sempre que você estiver vendo uma questão que ela diz que ela está na CNTP, ela é uma questão que ela está dizendo que ela está na condição normal de temperatura e pressão. Sei que parece um pouco redundante, mas como é que eu posso dizer? A condição normal de temperatura e pressão ela é referente a alguma coisa. Então, por exemplo, na CNTP, ao nível do mar, ou seja, no nível do mar, né? A atmosfera é 1 atm, tudo bem? Se não fosse na CNTP, aí teriam algumas alterações meio que é, pequenas, assim, desconsideráveis para você que está buscando entender esse tipo de conteúdo. Apenas entenda que quando aparecer CNTP, significa que um ATM é o que está sendo trabalhado ali naquela questão, talvez. E isso apenas quer te simbolizar que a questão ou que a situação, o problema, vai estar trabalhando com alguma coisa que você conhece, que geralmente é padronizado nas questões que você trabalha na escola. No geral, todas elas vão estar no CNTP. A questão não vai te avisar sempre que ela está na CNTP, mas às vezes ela avisa. Bom, dado esse pequeno discurso sobre CNTP, vamos falar de um ATM. O que é um ATM? Um ATM é a atmosfera ao nível do mar. Que é isso, né? Que é essa atmosfera? Então, bom, vocês sabem que a fórmula, como vocês estão vendo ali, de pressão é a pressão inicial mais a densidade vezes a altura vezes a constante gravitacional. Ou seja, como vocês podem perceber, isso está relacionado à natureza, né? Meio simples até. Por quê? Porque se você está em um ATM, no nível do mar, você tem um peso que está sendo aplicado sobre você. Esse peso que está sendo aplicado sobre você, você, ser humano, não sente. Porque do quesito de evolução, você foi feito, arquitetado biologicamente para aguentar esse peso. Se você fosse para um outro planeta que é muito denso, que esse Gzinho aqui, né? Que esse G aqui a gente sabe que é 10, né? G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não vou conseguir levar aqui ao quadrado, mas vocês entenderam. É 10. Lá na Lua é 1 ponto alguma coisa, 1,8 eu acho. Em Júpiter é mais ou menos, não sei. Isso está correlacionado com a quantidade de matéria que tem cada planeta, né? Cada coisa. E bom, então você foi arquitetado para aguentar o peso de uma atmosfera. Você, ser humano. Por que você não pode nadar tão profundo no mar? Porque vocês já devem ter visto aquela história, né, de que o mar começa a pesar, que o tímpano do cara estoura, sabe? Que não pode chegar muito fundo com o submarino, porque senão ele começa a quebrar, né? Por que isso acontece? Porque quando você desce, a cada 10 metros que você desce no mar, isso é fato, tá? A cada 10 metros que você desce no mar,
a pressão atmosférica dobra. Então, se você está a 10 metros de profundidade, você está a 2 atm. Se tu está a 3 metros de profundidade, você está a 4 atm. E por aí vai. E essa fórmula que vocês estão vendo, ela mostra para vocês isso, matematicamente. Eu vou demonstrar aqui, na questão do Enem que a gente vai trabalhar, ela fala exatamente sobre esse negócio de pressão atmosférica na água. Eu vou demonstrar, vou fazer essa questão de dois métodos diferentes. Um para explicar esse quesito de pressão atmosférica dentro da água, e outro uma resolução que eu faria em prova, que é a resolução mais rápida e mais objetiva, que é o que a gente busca no vestibular. Bom, vamos lá então. Dados esses conceitos, espero que vocês tenham entendido. Só que, apenas um adendo aqui, tá? Um ATM é igual a 10, 100 mil Pascal. Pascal, essa unidade vai ficar PA, tá? Pascal. 10 a quinta isso aqui. Vou fazer aqui, ó. 10 elevado... Vamos colocar elevado assim, a quinta. Não sei se tem como elevar aqui de algum outro jeito, com certeza tem. Com certeza tem. Bom, mas isso não importa. Ela é 10 a quinta Pascal. E Pascal é uma unidade de medida que foi descoberta pelo físico Pascal. Que é uma unidade de medida de pressão. É uma unidade de medida de força em Newton por área. Então, o que, que é esse Pascal? Área é metro cúbico ou quadrado. Então, o que, que é esse Pascal? Esse Pascal, ele é a pressão que você aplica em algo. Vocês com certeza já devem estar familiarizados com o conceito de pressão. Mas se vocês não estão, um bom exemplo é o seguinte. Se você pegar uh, um, sei lá, algo relativamente pesado, não muito, mas por exemplo, uma cadeira que está na sua casa. Você consegue levantar essa cadeira tranquilamente. Você pega a cadeira, levanta a cadeira, puxa a cadeira. Mas, se você pegar a cadeira, o apoio dela, e colocar em cima do seu dedinho mindinho, não vai doer? Vai. Se tu colocar em cima da tua mão, não vai doer tanto. Por que isso acontece? Tem uma explicação. É exatamente a fórmula da pressão. A pressão, ela é a quantidade de força que você está aplicando numa quantidade de área. Então, quanto menor a área, vou digitar aqui essa fórmula para vocês. Ó. A pressão é igual a força dividido, né? Vamos colocar aqui. Dividido pela área. Então, quanto mais forte o que você está fazendo em um espaço menor, maior a pressão. Por isso que se você pegar a sua cadeira e apoiar em cima da sua mão, não vai doer tanto. Porque a área da sua mão é maior do que a área do teu dedinho mindinho. É por causa disso, tá? E Pascal é uma das unidades que existem aí para medir pressão. Então, bom, vamos lá. Dado esse exemplo, dado toda essa explicação, vamos passar para a questão do Enem, onde a gente pode trabalhar com números e lidar de uma maneira mais concreta com isso tudo que a gente está falando. Show? Vamos lá aqui, vou passar aqui para a questão do Enem. Questão 106. Vamos lá. Ó. Questão 106. Eu cortei essa questão. Vou abrir ela aqui no Google. Já estava aberta aqui já. Bom, vamos lá. Tá saindo da tela, tudo bonitinho. Vamos lá então. 106. Um mergulhador fica preso a explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura. Daqui a figura aqui, o bolsão de ar, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate para evitar danos ao seu organismo, que esses danos ao organismo foi exatamente o que eu falei da pressão da água ser tão grande que o tímpano do cara estoura, ou até mesmo ele morre sufocado, né, dependendo da pressão que estiver sendo aplicada ali sobre ele. Foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retomar a superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Bom, o gráfico mostra a relação entre o tempo e descompressão, recomendados para indivíduos na situação e a variação de pressão. Tá aqui o gráfico bonitinho. Tem adendos sobre esse gráfico que eu vou falar já já. E vamos aqui. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, vamos lá. Você aí que está
Você que está analisando essa questão do Enem, o que você precisa saber disso daí? Primeiro você precisa saber analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico é importante, você tem que prestar atenção que ele está em quilopascal, tá? Quilopascal. Então esse 500 aqui, ele não é 500, ele é 500 mil. Show? Lembra disso, tá? Conversão de unidade é muito importante em questão do Enem, em gráfico assim, é bom você sempre ficar ligado. Então o que o cara quer? Ele vai voltar para cá para cima, ele vai voltar para um ATM. E ele está a 50 metros de profundidade, né, no caso. Ele vai ter que passar por um processo de descompressão. A gente vai ter que realizar aqui esse cálculo para descobrir. Ele já deu o cálculo aqui para a gente, é basicamente bandejado aqui, ó. 1 vezes 10 a quinta Pascal, que era o que eu estava falando aqui, ó, que era um ATM, né, igual a 100 mil Pascal. Então, o que acontece? Se o cara ele está a 50 metros de profundidade, e a gente sabe que a cada 10 metros aumenta, né, essa pressão que está sobre ele, isso tá meio você pode realizar esse cálculo aqui, realizando, né, aqui mesmo na maneira. Por exemplo, se ele está a 0 metros de altura do mar, essa aqui é a pressão. Se ele desceu 50, aqui vai ficar 5 vezes isso tudo. Eu não vou colocar ponto porque já tem ponto ali. 5 vezes 100 Pascal. 100 mil Pascal. Tá? Então, o que isso quer dizer, né? Isso aqui, esse cálculo, se tu realizar aqui, isso aqui vai ficar 500 mil, 500 mil ATM. 500 mil ATM não, 500 mil Pascal, perdão. Isso daqui vai dar uma 5 ATM de pressão ali, mais ou menos. Show? Só que tem um adendo, tá? Só que tem um adendo. Isso daqui, você vai fazer esse cálculo. Essa é a resposta correta. Isso daqui está correto. Porém, você tem que analisar o que você está fazendo. Isso aqui não é. Esse resultado que você achou não é o resultado que estava aqui embaixo. Não é a pressão que ele estava aqui embaixo. E não é a pressão que ele vai ficar lá em cima. Esse resultado aqui que você achou é direto a descompressão. Por quê? Porque lá em cima não é um ATM. Lá em cima não é um ATM. E a gente não sabe que a cada 10 metros aumenta a pressão atmosférica? Sim, a gente sabe disso. Então o que vai acontecer? No fundo, ó, vai ter um ATM mais 5 ATMs de 50 metros, 6 ATMs. Então é 6 ATM menos 1 ATM. E isso é igual a 5 ATM. Entendeu? Ou seja, esse 5 ATM aqui, esse resultado que a gente achou, ele já é direto de descompressão. Se você for fazer uma questão dessa de descompressão, você percebeu aqui que para você realizar o cálculo da descompressão é só você fazer o processo direto, né? Você tem que ter isso claro para você, sempre bom. Mas talvez sem alguma noção ali a mais profunda, né, dessa existência aqui de 6 ATM menos 1 ATM, você já conseguiria fazer direto. Show? Então, esse 5 ATM aqui que a gente achou, ele já é o valor da descompressão, né? Por que ele já é? E agora é a segunda parte que eu vou te provar, isso que é interessante, ó. A pressão final, né, que a gente está buscando, que aqui embaixo, nessa altura aqui, seria 6 ATM, a gente vai colocar aqui agora. A gente tem a distância, quer dizer, a gente tem a altura, que a gente sabe que é 50 metros de profundidade. A pressão inicial não era 1 Pascal, quer dizer, não era 1 ATM, que é 10 a quinta Pascal. Vou colocar assim, tá, a quinta. 10 a quinta Pascal. Então, como é que esse cálculo vai ficar? Ele vai ficar a pressão inicial, 100 mil, mais a densidade da água, que foi dado na questão, que é 1000 quilogramas. Então vai ficar 1000. Ah, vai ficar 100 mil, né? Eita. Agora me pegou aqui. Bom, vai ficar 1000. Mais. Vai ficar 1000, vai ficar 1000. Mais a constante gravitacional, que é G. Essa constante gravitacional ela sempre vai ser G, foi dada na questão aqui. Que é sempre vai ser G, é complicado, né? Sempre vai ser 10. Já foi dado aqui na questão. Então não é 1000, não. É vezes 10 vezes a profundidade, que é 50. Show? Vamos realizar esse cálculo aqui para a gente provar que de fato o que a gente está falando tem sentido. Show? Essa multiplicaçãozinha aqui, ela vai dar
ah, 10 mil, 500 mil, tá? Então vai ficar 100 mil mais 500 mil. Isso daqui vai resultar em, em 600 mil. Em 600 mil Pascal. Que é a mesma coisa que 6 ATM. Como é que eu fiz isso no ar? Meu Deus. Que é a mesma coisa que 6 ATM. 600 mil ATM. 6 ATM. Meu Deus, me confundi todo aqui. Desculpa, eu sempre troco. 600 mil Pascal, 6 ATM. Show? Então, como eu disse, aqui ó, esse cálculo aqui foi comprovado. A gente tem que a pressão atmosférica aqui embaixo é de 6 atm e que aqui em cima é 1. Então a descompressão vai ser exatamente o 6 menos 1, entendeu? É exatamente essa a linha de raciocínio. Você tem que ter isso claro para você, é importante com que você tenha isso claro para você. Porém, numa prova, você percebeu que eu realizei esse primeiro cálculo apenas já considerando como se eu já tivesse feito essa diferença, né? Essa subtração aqui. Já realizei o cálculo direto. Eu peguei o 10 a quinta Pascal e multipliquei por 5 e cheguei ao resultado, entendeu? Bom, agora vamos para a análise do gráfico. Desculpa aí, gente, eu me troco muito com as palavras, é assim mesmo. Bom, vamos para a análise do gráfico aqui, ó. Vamos lá. 500 kilopascal. Aí você vai ficar, poxa vida, mas eu cheguei a um resultado que é 500 mil. Ali não tem 500 mil, aqui tem 500. Você vai marcar 500 talvez por instinto. Porém, é 500 kilopascal. Sempre que vocês verem essa coisa de quilo, vocês têm que entender que equivale a 1000. Você já deve ter visto conversão de unidade. Se você não viu conversão de unidade, você joga aí no Google rapidinho. Tabela de conversão de unidade. Você só coloca aqui tipo quilo, mega, giga, que já deve aparecer. E aí você tem lá a tabelinha que é representação da notação científica, o que cada uma dessas letrinhas quer dizer. O que quilo quer dizer, o que mega quer dizer, o que pico quer dizer, o que tudo isso quer dizer, entendeu? Então, 500 mil é a mesma coisa que 500 é igual a 500 kilopascal. Show? Por quê? Porque esse quilo aqui, ele é 1000, né? Entendeu? E é isso, viu? Espero que você tenha entendido que aí, aqui ó, 500, batendo aqui no gráfico vai ficar 60. Aqui ó, não sei se dá pra ver direitinho. Vou fazer aqui ó, linhazinha aqui. Vou pegar aqui um vermelho aqui ó. Ó, muito legal essa extensão aqui do Google, tô amando. Aqui ó, 60 ó. Aqui ó, bem aqui, tá? Então, 60 minutos é o tempo de descompressão que ele vai ter que usar ali, que ele vai ter que ficar, show? 60 aqui, letra C. Show? É isso. Vamos olhar o gabarito. Questão 106. Questão 106, letra C. Exatamente isso. Então é isso, viu? Eu, com o tempo, vou tentar trazer um vídeo cada vez melhor qualidade, explicações cada vez melhores, edição melhor e tudo vai por aí. Espero que eu também não me troque tanto com as palavras. Eu sou novo nessa coisa de explicar online, né? Bom, tô tentando aqui, viu? É isso, deixa o like, compartilha, se inscreve, fica ligado para próximos vídeos. Eu pretendo estar postando sempre que eu tiver um tempinho, postar um conteúdo aqui legal para vocês de física, trazer uma explicação mais aprofundada por trás das questões que tem no Enem, né? Porque muitas das vezes os professores eles explicam muito brevemente, eles já assumem que você entende todos os conceitos, ou então você já sabe todas as siglas, todos os nomes, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, é isso, viu? Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para o e-mail que está na descrição. Pode mandar uma questão lá, seja do Enem, seja de outro vestibular que você está fazendo, eu vou tentar resolver. E trazer a resolução aqui para você, beleza? É isso daí. É isso. Fiquem bem, bons estudos. Vai dar tudo certo no final. Confiem.